centro ele oferece serviços em 3 áreas distintas, né? Ele trabalha com a questão da assistência social, na questão da psicologia e na questão do direito. Então a gente tenta abranger da maior maneira possível as pessoas que são vítimas de violência e fazer um acolhimento dessas pessoas aqui no centro. Quando a gente faz o acolhimento, a gente percebe qual é a demanda que vai ser apresentada. A ideia de trabalho é sempre trabalhar de uma maneira interdisciplinar, porque a gente sabe que esses problemas eles nunca acontecem separadamente. Então a ideia desse trabalho interdisciplinar faz com que o centro ofereça serviços nessas 3 áreas, porque de alguma forma, em algum momento, há um entrelace dessas ações que podem precisar de mais de um técnico de uma área específica, dependendo da gravidade, dependendo do caso que é trazido até aqui o centro. A princípio eu atendo todas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, homens trans e mulheres trans vítimas de violações dos direitos. Normalmente é violência, alguns casos de pessoas que procuram o centro para tirar dúvidas jurídicas de todos os tipos, desde inventário, reconhecimento de paternidade, lei de inquilinato, parece tudo. Mas o que eu mais atendo desde do início aqui é violência. É violência contra, na maioria das vezes, contra travestis, mulheres transexuais e homens trans. Aí aquela coisa de ter que acompanhar na delegacia, corpo de delito, alguns casos assim, meio que emblemáticos da Verônica Bolina, que foi um dos primeiros atendimentos foram feitos aqui pelo Centro de Cidadania. A minha atuação, na verdade, né, a nossa atuação enquanto núcleo de serviço social é trabalhar numa proposta interdisciplinar junto às áreas de direito, às áreas de psicologia, no acolhimento, no atendimento às pessoas que sejam vítimas de discriminação ou violência em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero. O que é esse acolhimento, enfim, o que a gente costuma fazer? A gente tem um trabalho que muitas vezes nós recebemos pessoas que são vítimas, acabam de ser vítimas de alguma violência. Então, em alguns casos, a pessoa pode precisar de um acolhimento, muitas pessoas são vítimas de expulsão de casa, algumas pessoas acabam perdendo emprego em decorrência da orientação sexual da identidade de gênero, então a gente também pode pensar numa proposta de algum encaminhamento para algum espaço, alguma questão de formação profissional. Essa população também é uma população que, infelizmente, em decorrência da discriminação e do preconceito como algo que vem de forma histórica, que já começa a sofrer isso na família, né? Isso já vem de longas datas, geralmente essas pessoas acabam não conseguindo determinados acessos. Então, muitas vezes não conseguiu terminar a escola em decorrência das chacotas, dos bullying. Então, a gente costuma dar alguns encaminhamentos, alguma formação profissional, algumas orientações relacionadas à própria questão de saúde e entre outros, né? Então, essa população que nós atendemos, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, elas nos procuram nesse sentido. A gente tem, enquanto núcleo de serviço social, um atendimento muito voltado ao recebimento da população de travestis e transexuais, não que seja por nossa escolha, mas dentre essas letras é o público mais vulnerável que chega para a gente aqui dentro do centro. Então, é a população que na maioria das vezes requer um apoio quanto à questão da escolarização, porque sai da escola muito cedo, com o ensino fundamental incompleto. É a população que na maioria das vezes não possui vínculo afetivo com a família. Quando possui esse vínculo, é um vínculo muito distante, seus familiares geralmente estão em outros estados, outros municípios, isso é muito distante. Geralmente é uma população que mora também muito mal, muito precariamente aqui na região do centro, principalmente, até mesmo por conta da nossa localização, população que está centralizada geralmente nos cortiços, em moradias precárias, em espaços, em pensões, quando não em centros de acolhida, né? São serviços de acolhimento institucional da própria Prefeitura de São Paulo. Então, o nosso atendimento é muito mais de perceber, ouvir, perceber essa demanda, perceber o grau de vulnerabilidade que essa pessoa se encontra e se essa vulnerabilidade está ligada diretamente à questão da orientação sexual ou da identidade de gênero, e a partir daí a gente tentar viabilizar os acessos. Porque muitas vezes esse acesso é comprometido em decorrência do próprio preconceito também, muitas vezes institucional. Então, a pessoa por livre, espontânea vontade
buscar uma delegacia de polícia para denunciar, buscar um colégio para se matricular, ela pode ser revitimizada nesses espaços, porque infelizmente ainda esse preconceito ele está muito enraizado nesses espaços institucionais também. Então, às vezes a pessoa precisa desse link, né, para que a gente faça esse caminho para que essa pessoa consiga chegar nos espaços e garantir os seus direitos e a sua cidadania. Eu acho que assim, quando você pega uma análise e o centro, a instalação do centro faz 10 anos, né, dia 28 de junho desse ano, você percebe a vontade política, eu acho, que você consegue perceber um pouco da preocupação social com aquelas pessoas. Você tem uma questão que é plantada há 10 anos atrás, mas você tem toda uma evolução que não pode ser desconsiderada e que não tem como ser desconsiderada. O Centro de Combate à Homofobia funcionava em 2 salinhas pequenas no pátio do colégio. Eu lembro que a gente recebia as pessoas e quando tinha atendimento, as pessoas tinham que sair de uma sala para que a pessoa pudesse ser atendida ali dentro. Então, você tem um espaço gigantesco hoje. Para mim é gigantesco porque ele é grande para qualquer pessoa que vem aqui sabe que esse espaço é grande. Mas para mim ele tem uma proporção tão maior do que essa, porque quando você percebe que você conseguiu sair de 2 salas pequenas para um espaço como esse hoje, que a gente tem até um auditório, uma sala de equipe grande, onde quando as coisas funcionam, você tem uma implementação de pessoal, você tem uma preocupação de colocar mais profissionais, você consegue estruturar melhor o serviço, você consegue oferecer um serviço muito melhor para a população. A busca continua sendo a mesma, mas o serviço que é oferecido, ele cresceu infinitamente. Eu acho que a própria condição do centro, o espaço, o local, o tamanho, as condições que o centro oferece hoje, elas são muito mais fáceis para a gente poder fazer o nosso trabalho, elas conseguem atingir uma parcela maior da população, elas conseguem fazer com que com que o centro consiga receber demandas de toda a região da cidade, com que a gente tenha pernas para poder fazer as coisas. A gente tem um incentivo muito maior, tanto material quanto pessoal. A gente teve um aumento incrível. Então eu acho que nesse sentido a gente percebe que, eu não sei se eu posso falar da gestão Haddad, mas me parece que essa gestão ela tem esse comprometimento, essa coragem, na verdade. Eu acho que essa gestão teve coragem de dizer para as pessoas e dizer assim, olha, a gente vai fazer política LGBT, mas a gente não vai fazer maquiagem ou teatro, a gente vai fazer uma política LGBT. E aí, se alguém quiser não votar ou discordar nesse sentido, as pessoas me parecem que tiveram coragem de enfrentar. No momento que a gente precisa tanto desse enfrentamento, mas um enfrentamento positivo, de dizer para as pessoas assim, olha, essa população existe, esse espaço existe, ele melhora a cada dia e ele aumenta a cada dia e eu espero que isso continue. Então, para mim mudou minha vida o centro, a Secretaria de Direitos Humanos, o POT, que hoje é POT Transcidadania, e eu me sinto muito lisonjeada, muito satisfeita de ter sido contemplada e hoje poder ajudar essa população vulnerável, que é a população LGBT. De alguma forma a gente contribui para a evolução no nosso país, da cidadania LGBT, que eu acho que nós vivemos num país muito preconceituoso, um país com uma intolerância com a nossa população muito grande. E eu já fui vítima também dessa intolerância na época que a gente é travesti transexual, até de oportunidades. E a Secretaria de Direitos Humanos, assim como o Centro de Combate à Homofobia, que era lá e hoje é Centro de Cidadania LGBT, me contemplou. Hoje eu tento recompensar, mostrando meu trabalho, mostrando o interesse que é bom para a minha vida e também para ajudar a vida dos LGBTs, dessa que é uma população vulnerável. É muito gratificante. Faltava um serviço desse aqui em São Paulo. A gente sabia que existiam alguns serviços que eram um pouco limitados, mas a partir do momento que o Centro de Cidadania abriu, a gente se sentiu, eu enquanto gay me senti muito mais amparado. Gosto muito de trabalhar aqui e por ver, inclusive, a população toda sendo atendida. E eu acho importante, é fundamental um
espaço desse para o atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade ou qualquer outro tipo de situação, né, que possam procurar nossa ajuda aqui. Então, o Centro de Cidadania Aroche, eu acho que foi uma grande conquista para a população LGBT, porque quando era o Centro de Combate à Homofobia lá no pátio do colégio, era só um cômodozinho pequeno e a demanda sempre foi muito grande de ajuda, de procura, principalmente de travestis e transexuais procurando o Transcidadania. E eu acho que esse ambiente inteiro aqui, que é um andar inteiro praticamente, foi a melhor coisa que já foi conquistada no Brasil, primeiramente aqui no município de São Paulo, como centro de cidadania que apoia LGBTs. E eu acho que deveria inaugurar outros mais no Brasil inteiro, em cada capital, pelo menos. É direitos humanos, né? No setor privado a gente quase não tem amparato nenhum em relação a isso. A gente desconhece de muitos direitos que a gente tem enquanto LGBT. E aqui a gente tem um reconhecimento muito grande, até por fazer parte desse público e poder trabalhar aqui. A gente reconhece os nossos direitos e reconhece também os espaços que a gente tem que ocupar aqui. Sim, a ideia basicamente é essa, de oferecer o trabalho de uma forma mais ampla, não só a população que é vítima de uma discriminação que é nítida e que ela é feita naquele momento através de uma ação específica, mas também, né, desse histórico de discriminação contra a população LGBT, de pessoas que vão ao tempo perdendo direitos ou não tendo acesso a direitos que já são garantidos e buscam aqui o centro. Então você tem desde a questão da informação, a questão de conhecer o espaço, de saber o que é que está sendo feito por essas pessoas pela prefeitura, meio de se apropriar um pouco das políticas que são feitas para essa população. Nós temos uma ação que a gente faz junto com a Secretaria Municipal de Saúde, da questão da testagem através de fluido oral para HIV. Então a gente recebe também pessoas com essa demanda específica, que chegam até o centro perguntando se a gente faz esse tipo de teste e a gente atende e depois encaminha essa pessoa para a Secretaria de Saúde. Os serviços, eles estão... A porta, na verdade, do centro, ela está sempre aberta. E aí a ideia é da gente atender cada vez mais pessoas e tirar dúvidas e mostrar o espaço e fazer sensibilizações, fazer com que as pessoas conheçam a temática LGBT, saibam o que é, para que elas possam trabalhar isso lá fora, independente de ser LGBT ou não. Obviamente o nosso foco é na população LGBT, no público LGBT, mas a gente recebe também pessoas que são heterossexuais, que são cisgêneros e querem informações a respeito do centro, de como ele funciona, de o que é esse tipo de população, e a gente vai estar sempre aberto para essas pessoas numa tentativa mesmo de replicar conhecimento. Na verdade eu acho que o número de travestis vindo para cá é justificável porque é uma população que está em mais vulnerabilidade, não que nós enquanto gays e lésbicas não estejamos em vulnerabilidade, mas a gente reconhece que a população transexual e de travestis, ela possui uma vulnerabilidade muito maior, então antes ela não tinha quase amparato nenhum, tanto do município quanto do estado em geral, e aí elas começaram a reconhecer esse local como um local de ajuda para elas. Então acho que é até justificável que a maioria seja de travestis e transexuais, porque elas reconheceram um espaço para elas poderem se reconhecer enquanto pessoa, enquanto gente. Então é bem importante esse equipamento para elas. A população LGBT, a população gay e lésbica, reconhece também esse espaço, é um número menor, mas pela população ter mais vulnerabilidade, eu acho que a gente tem uma demanda muito maior com essas pessoas por conta disso, né? É um processo de auto-reconhecimento, né? Elas se reconhecem nesse equipamento. Então, eu acho que é natural elas virem procurar a gente, e quando a gente tem algum espaço aqui disponível, a gente disponibiliza para elas, porque é um espaço acolhedor, de reconhecimento. Então eu acho que elas se sentem bem à vontade. A gente tem a Amanda também, que trabalha na recepção e que super se reconhece aqui, que se sente muito confortável aqui, né? Eu mesmo, quanto gay, eu me sinto muito confortável trabalhando aqui porque eu me sinto em casa, eu me sinto acolhido aqui, né? Talvez em uma empresa privada, que nem eu trabalhei antes, mesmo sabendo da minha condição enquanto gay,
as pessoas não entendiam todos os poréns que vêm junto com isso, com toda a vulnerabilidade que eu possuo enquanto uma pessoa gay. Então aqui eu acho que é um espaço super acolhedor e as pessoas se sentem super à vontade. E muita gente procura um espaço desse para trabalhar e se sentir confortável. Bem, o Largo do Aroche, ele é um centro de resistência LGBT na capital e também envolve também a região metropolitana. Eu digo como militante do Largo do Aroche, como partícipe do coletivo Arochianos, eu percebo que o Largo do Aroche ele é resistência por um motivo. É o único lugar onde as LGBTs, que são da periferia mais pobre, tanto da capital como da região metropolitana, podem viver a sexualidade delas de forma mais aberta e socializar principalmente. Né? Algumas pessoas dizem que as pessoas vão para o Largo do Aroche em busca de sexo, em busca de bebida, de drogas, quando na verdade o objetivo principal da visita das pessoas, da vinda das pessoas todos os finais de semana, sexta, sábado, domingo, é para socializar principalmente. Porque a gay, a lésbica, a trava, a mulher transexual, o homem trans não consegue em sua casa socializar com seus familiares, sendo quem é, sendo homossexual, independente da identidade de gênero, ou sendo heterossexual, independente da identidade de gênero, já tem bolada aí e tal, mas qualquer coisa dá um Google. e tipo, na sua rua também não dá para socializar, no seu bairro não dá para socializar, na escola, no trabalho. Então o Largo do Aroche ele é um local de resistência por conta disso e também porque as pessoas que frequentam o Largo do Aroche, vindo dessas regiões periféricas mais pobres, elas são de classe média baixa e a grande maioria de classe baixa, né? Elas vêm apenas com dinheiro no bilhete único e com um dinheirinho aqui sobrando para comer um cachorro-quente, um x-tudo, para tomar um refrigerante, tomar um vinho também. Então são pessoas com um recurso financeiro bem limitado. E por isso, a moldes aí de toda a resistência LGBT, eu considero o Largo do Aroche extremamente importante para a comunidade LGBT num todo, porque atingindo o Largo do Aroche você atinge também os lares desses jovens LGBTs, porque você tem a proporcionalidade, tem a oportunidade de formá-los politicamente, de formá-los intelectualmente para que alcancem os seus lares. Eu acho essencial, enquanto esse espaço, por conta de toda a população aqui, a gente tem uma frequência muito grande de pessoas que procuram a gente, que vêm mesmo, às vezes vêm para um bar, porque a região central ela é reconhecida mais para o público LGBT. A gente trabalha aqui do lado da Vieira de Carvalho, que é um point LGBT com um grande fluxo de pessoas. A gente tem a unidade móvel que acaba trabalhando também no Largo do Aroche, então já é uma visibilidade muito grande para a gente, já ajuda bastante e concentra o maior número de pessoas aqui da população. Eu acho importantíssimo que o Centro de Cidadania tenha primeiramente vindo para cá para poder se expor para essas pessoas e elas saberem que a gente está aqui para ajudá-las no que for necessário. Então, como eu disse, né, a gente tem uma demanda, a maioria, na verdade, da nossa população é de demanda espontânea. Para o serviço social especificamente, a gente tem uma questão do boca a boca. Então, como eu disse, eu trabalho aqui há quase 7 anos e a gente tem muitas pessoas que me conhecem por indicação de outros. Então, as pessoas vão se falando, vão passando até chegarem aqui. Quando a maioria do nosso grosso de atendimento do serviço social é uma composição de 80% ou mais de travestis e transexuais. É a população mais vulnerável e que vem em busca de acessos, de profissionalização, de escolarização, uma população marcada por uma marginalização, uma vivência nas ruas, no trabalho como profissionais do sexo. Já é uma população de uma idade mediana, já são adultas, a maioria vem em busca acima dos seus 25 anos até os seus 40 anos. Então, quando ela já vem numa idade o qual a própria prostituição já não faz, né, já não responde mais, até pela própria questão, porque a prostituição também tem mecanismos de funcionamento que requer idade, né, uma questão da própria fisionomia, do corpo, e que passado alguns anos isso vai se desgastando, então essa população para e ela pensa, né, agora é o momento de tentar se enquadrar em outras áreas. Então elas vêm, na maioria das vezes, buscando esse processo de reinserção social mesmo. Eu adoro trabalhar no Centro de Cidadania LGBT. Para mim, foi o melhor emprego que eu mais me identifiquei na minha vida com essa população e que me aceita também por eu ser quem eu sou, por eu ser transexual.
E foi o primeiro lugar, tanto que antes eu não conhecia, que eu me espantei, que você mesmo está de prova. Que eu cheguei na Secretaria de Direitos Humanos, vocês me trataram como Atena. Eu fiquei assim, passada. Eu não achava nunca na minha vida que um dia eu seria respeitada pelo meu nome social. E hoje eu estou até fazendo o processo de mudança de nome com a advogada aqui do centro. Eu me coloco no local, no lugar da população vulnerável, e o serviço é ótimo, é perfeito. Pra mim é a melhor coisa do mundo, é um troféu pra mim mudar o meu nome, como eu posso falar. Eu sei que eu vou ser aceita pela sociedade, eu sei que a minha família vai passar a me aceitar mais. Já estão me aceitando, porque eu acho que quando a gente vai se identificando e mostrando quem nós somos, o nosso trabalho, o nosso caráter, e a família passa a nos aceitar mais. E o nome, para uma travesti transexual, eu acho que é a maior dignidade que ela pode conseguir na vida. O nome, no meu caso, pelo menos está sendo. O nome e trabalho também, que nós precisamos de trabalho. Então, na verdade, foi engraçado, porque eu não sabia onde era o posto. Aí quando eu cheguei na portaria, eu vi um monte de... Não é esse termo que se usa hoje, eu não usaria mais esse termo, que é travesti. E eu nunca tinha visto assim, né? Eu falei, nossa, olha tantos, olha. E ela assim, apontava assim pra mim, carregada. Aí ela fica quieta. Mas assim, eu queria mostrar pra ela, né? Aí subimos. Quando subimos, assim, a Dediane já tava na porta, me recebeu super bem. Só que até então eu não sabia o que era, do que se tratava. Eu sabia que eu tinha que fazer a limpeza e não sabia do que era. Aí foi que começou a ter as sensibilizações aqui, né? Todo mundo explicando como era, o que era hétero, que até então também eu sabia que eu era hétero, mas não sabia que tipo, gay, lésbica, eu sabia que há termos que se usam, né, gente? Desculpa falar. Na periferia é o quê? Sapatona, né? E aí, hoje eu consigo identificar e respeitar todo mundo. E adoro trabalhar aqui. Todas chegam pedindo cafezinho, né? Todas me conhecem. Até um dia a minha supervisora chegou aqui, aí uma das meninas falou, olha, se vocês tirar ela daqui, a gente vai pegar vocês na esquina. Ela, não precisa, não vou tirar ela daqui. Mas eu adoro, respeito todas, de coração partido, né? Porque como eu sou terceirizada, se tiver que ir, eu vou ter que ir. Mas vou de coração partido, porque eu tenho as meninas já como filhas. Porque elas são acolhedoras, apesar do sofrimento, elas são muito acolhedoras. Elas querem carinho, né? Elas vêm pra cá à procura de quê? De carinho, de amor. E elas acabam encontrando, de uma certa forma, mas encontram. Qual é a importância disso na vida? Vocês querem fazer eu chorar, né? É muito bom, é muito gratificante para advogado que faz isso, que trabalha com retificação. Eu já trabalho com retificação há quase 10 anos. Só que eu sempre trabalhei com uma população travesti, transexual, mas não vulnerável economicamente. Essa é a primeira vez que eu estou atuando com a população TT vulnerável, além de todas as vulnerabilidades, o vulnerável econômico, que não tem condições de pagar um advogado. Para mim isso é chegar, ligar para a pessoa e falar, olha, saiu tua sentença. Ela chora de um lado, eu choro do outro. Porque eu sou besta, né? Não tem jeito. É um sonho. É muito engraçado porque todas as pessoas elas têm os seus sonhos, seus objetivos. E o meu sempre foi ter o meu nome. A coisa principal pra mim era ter a minha retificação civil, sabe? Eu pegar meu RG e ver ali Ariel nos documentos. É uma realização pessoal e eu acho que é o início de um processo que tá vindo aí pela frente. É uma das a porta principal, aquela parafraseando o Silvio Santos, é a porta da esperança. Elas vão, a partir de ter o nome social reconhecido como nome civil, abre todas as portas, abre a porta para emprego, abre a porta para muitas que pararam, terminaram o ensino médio, tem o sonho de voltar a estudar, ser universitária, normalmente não vão, porque vai estar lá.
tem o direito ao nome social, mas tem professor que vai chamar pelo nome de registro. Então, é o caminho de pregabilidade, é o caminho, acho que, até da felicidade plena delas. Eu tenho que agradecer muito todas as pessoas envolvidas. A Yara, principalmente. Eu não sei se pode ter nomes, né? A Yara, principalmente, foi super atenciosa, foi super carinhosa. E ela ficou na torcida o tempo inteiro junto comigo. E, inclusive, quando saiu o parecer da juíza, ela me mandou mensagem em todos os lugares, Facebook, WhatsApp, etc., falando: mulher, olha o seu e-mail, eu te mandei o parecer. E é uma atenção, assim, um carinho, é como se fosse com ela, sabe? Eu acho que empatia. Acho que teve isso do começo ao fim, no processo da minha retificação. Muda que ela não vai ter mais o receio de apresentar o RG dela pra ninguém. Não vai ter o constrangimento de apresentar um RG com nome masculino, no caso das meninas, ou dos meninos, que também vai começar a fazer dos meninos, apresentar um RG com um nome feminino, que não tem nada a ver com a imagem, com a aparência. Isso diminui, acho que, mais de 70% dos casos de violação. Ter o nome social hoje reconhecido. A importância do centro é dar acessibilidade para as pessoas que não têm acessibilidade. Eu vejo pela minha realidade. Eu sempre quis retificar o meu nome e eu não sabia como. Eu sempre quis ter isso na minha vida. E através do centro eu consegui realizar esse sonho. Então, quantas outras pessoas como eu, que não eram desinformadas, não vou conseguir ter um acesso a uma informação graças ao centro? No caso Verônica Bolina, foi uma época de crise na militância LGBT paulista, né? Porque envolveu aí personagens do governo do estado, envolveu personagens da militância civil, envolveu também personagens do Centro de Cidadania LGBT, como a doutora Yara. Falando sobre o Centro de Cidadania LGBT, inclusive a doutora Yara me procurou para obter mais informações sobre o que estava acontecendo, e eu acompanhei de perto tanto as ações do Centro de Cidadania, através da doutora Yara, como também do governo do estado e da militância da sociedade civil. A doutora Yara ela foi até a delegacia, procurou a família da Verônica Bolina, deu assistência jurídica até certo ponto, né, que a prefeitura podia ir para a Verônica Bolina e para a família dela, né. Eu gostaria de deixar só uma mensagem, que não foi somente o caso da Verônica Bolina, teve o caso de uma outra travesti que foi pega dentro do Largo do Aroche por um policial civil aparisano e acusada de ter roubado um celular. O policial civil deu garra. E aí eu estava no local, saquei meu celular, comecei a filmar, procurei também o Centro de Cidadania LGBT, e aí o Centro de Cidadania foi até a delegacia, também lá no 2º DP do Bom Retiro, e retirou a menina junto com a família, entrou com o processo legal aí, e eles melhor do que eu sabem, e a travesti ela foi libertada porque não haviam provas de que ela tinha roubado o iPhone. Então, se não houvesse o Centro de Cidadania, se não houvesse essa infraestrutura aqui, possivelmente a travesti ainda estaria presa dentro do CDP, esperando aí um julgamento que o juiz iria livrar. Então, eu acho que foi de extrema importância. Da Laura é um caso de uma travesti que estava voltando para casa, na Zona Leste, minha vizinha praticamente, que acho que isso que me deixou mais. Encontrou 6 malucos, marginais, sei lá o quê, que por ela ser uma travesti, espancaram ela até a morte, com pauladas e xingamentos. E ela conseguiu sair dessas pessoas, já em estado muito crítico. Ia para ser socorrida por policiais militares. Então hoje a gente não sabe o que aconteceu. Ela entrou no carro, na viatura, sem saber dirigir.
apavorada, colidiu a viatura no muro e continuou andando. E foi encontrada pelos pais jogada numa esquina, próximo à casa inclusive dos pais. Ninguém quis socorrer, os policiais militares não falaram que tinha que aguardar resgate ou SAMU. A família colocou ela dentro do carro. Os policiais resolveram fazer um caminho para um hospital que era o mais distante da residência dela, e a família seguindo. Essa menina, ela foi tratada como um lixo dentro do hospital. Foi tratada como lixo pelos policiais, foi tratada como lixo pelos médicos, e hoje foi tratada também por um lixo pela justiça, que hoje os 6 marginais estão soltos, porque na cabeça da nobre juíza eles não demonstram perigo para a sociedade. E nessa eu conheci a família, pai, mãe, fui fazer inclusive atendimento domiciliar das pessoas. Na época o Zé era o psicólogo do centro. Fizemos muitos atendimentos. Essa família, pai desolado porque sempre aceitou a filha como ela era. A mãe também numa situação muito complicada, a família inteira. Então acho que esse foi um dos casos que me doeu muito. Doeu porque é mais uma travesti morta. Doeu porque ela foi assassinada a menos de 1 quilômetro da minha casa. Saber que eu, como lésbica, eu posso ser agredida também por um maluco. Então isso também dói muito. E doeu por ver uma família que estava do lado da menina. Ela era de uma família, de uma família evangélica, e desde os seus 11 anos que ela já se descobria como uma travesti. E ela prezava muito pelo cabelo dela, e aí o tio dela foi lá e raspou o cabelo dela. E isso pra ela foi a pior coisa que podia ter acontecido. E ela também era criada, ela não teve a criação do pai, teve a criação do padrasto. E o padrasto acabou abusando dela também. E devido a isso ela acabou saindo de casa. Ela não teve um vínculo tão forte com a família devido ao tio e ao padrasto, né? A mãe dela não pôde ter uma voz ativa dentro da família, né? Não pôde acolher ela, né? Devido a isso, a questão do machismo que tomava conta da família dela. E a questão da religião também, né? A família era uma família evangélica que não aceitava, e aí ela acabou sendo expulsa de casa. Hoje ela fala que ela está, em relação a isso, ela fala que está bem, mas ela não esquece, e tanto é que no atendimento ela começou a falar, e começou a chorar, e aí não quis mais falar mais isso. Mas é isso. Mas, entre outros atendimentos, também tem uns atendimentos muito felizes. Uma transexual se descobriu também muito cedo, aos 12 anos. E ela ficou com receio de contar para a família, mas não precisou, porque a mãe já percebeu. E no aniversário dela, a mãe dela deu um kit da Boticário para ela. A avó deu uma blusinha para ela e um biquíni, e aí a família aceita de uma boa, assim. Não teve esse vínculo quebrado pela família. São raros, mas aparecem histórias felizes aqui.
mas na sua grande maioria é a questão desse rompimento, né, da família, né, elas serem expulsas tão cedo da família. Isso para mim é expulsar uma criança, né, como que se expulsa uma criança de casa. Eu não consigo aceitar e não consigo entender. É isso. Bem, se eu fosse falar todos, né? Na verdade são todos os dias, né? A gente faz atendimentos que nos tocam e nos chocam, enfim. Mas eu tenho um caso que inclusive em um documentário que eu participei, eu falei, que ele mexeu comigo assim, no profundo do quanto a nossa sociedade ela é hipócrita, ela é discriminatória, o quanto a gente reproduz, inclusive, preconceitos e o quanto isso... Aí eu fico pensando, né? O quanto a gente ainda tem para trabalhar, né? O quanto, quando você me perguntou qual a necessidade desse equipamento, embora eu trabalho para ficar desempregada, entre aspas, né? Que eu gostaria que isso acontecesse lá no futuro, né? Que eu tivesse em outra secretaria, em outro espaço de atendimento, mas o quanto eu sei que ainda assim a gente tem um longo caminho que o centro vai percorrer. Eu fazia o atendimento para uma mulher travesti e ela vinha em busca desse processo de reinserção social. Uma pessoa já de mais idade, como eu falei, já numa faixa de quase 50 anos. Era uma pessoa que para prostituição não dá mais, para o mercado de trabalho, independentemente dela se reconhecer e se identificar como uma pessoa travesti, ela também tem o quesito da idade, né, pensando em mercado de trabalho que é excludente. E ela veio em busca de processo, ela me contava um pouco da sua história, me contava a situação de moradia precária, um pouco do seu histórico de vida. E ela me falava que, como saída, né, para a geração de renda dela, enfim, ela fazia alguns trabalhos de vendedora ambulante de água, né? Então ela se virava no farol e tal. E eu falei para ela, ó, ainda brinquei, eu falei, nossa, numa época de calor como essa, você deve estar conseguindo angariar, enfim, né? Ela falou, então, Mariana, mas até para esse trabalho eu sofro preconceito. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim para mim, alguns dias eu estava na rua vendendo, então no mesmo farol que eu trabalham outras pessoas, outros vendedores, e eu sou a única travesti, e eu oferecendo a minha água, enfim, como para todo mundo que passava, e o farol estava fechado, eu ofereci para um veículo e tinha um menino de mais ou menos aproximadamente uns 6 anos, junto com o pai, eu ofereci a água, e eles falaram que não, né? O próprio menino falou que não. E eu saí e fui para o carro de trás. Na hora que eu fui para o carro de trás, eles assinaram e chamaram um outro rapaz, né? Que é rapaz cisgênero, e compraram a água dele. Então, e aí ela começou a chorar na minha frente e falava assim para mim, qual a diferença da minha água para a água dele? Né? A minha água não está mexida, a minha água não custou nem 50 centavos mais cara e nem tão pouco barata, ia sair para ele, era uma água simples. Qual a diferença dele comprar da minha mão e comprar da mão de uma outra pessoa? Então, quanto a sociedade, ela repele essa população, né? A população está tentando sobreviver e aí dentro de uma reflexão que eu faço e o que eu fiz, e assim ao longo desse tempo se amanhã eu não estiver mais trabalhando aqui dentro do centro, mas isso eu levo de legado para a minha vida, é o quanto a gente é responsável pelos espaços, por onde essas pessoas estão, né? Então assim, é fácil a gente apontar, é fácil dizer que a pessoa não se enquadra, é fácil dizer que a pessoa não quer nada, mas o quanto a gente é responsável quando eu ensino para o meu filho que ele não deve comprar uma água de uma travesti que está vendendo no farol e trabalhando dignamente. Então isso para mim me marcou muito, ela não chegou cortada, não chegou com o olho pulando para fora, mas a sensibilidade, sabe, de que ela me falou, isso me tocou muito profundamente, sabe, como uma reflexão de vida para mim, pensando no quanto a gente tem de responsabilidade sobre a vida do outro, né? Sobre o rumo da vida do outro. Então, ela poderia estar trabalhando dignamente, assim como muitos pais de família sustentam a casa, vendendo água, fazendo outros trabalhos como ambulante, mas nem dessa maneira ela consegue sobreviver. E a culpa é de quem? É nossa, é minha. Quando eu ensino a minha filha a falar que ela não deve comprar da mão de uma travesti. Então, isso eu acredito que eu vou levar para a minha vida inteira. Parece algo simples, né? Mas para mim é de um valor simbólico que eu penso assim, né? O quanto a gente ainda tem de trabalho pela frente, o quanto a gente tem que desconstruir preconceitos, o quanto a gente precisa ainda reformar a nossa mentalidade e garantir a sobrevivência e o direito do outro a existir.